Jaldabaoth. Parte 3. Quarto dia do mês do fogo inferior, nono mês, 22 e 27. Foi uma batalha feroz. A empregada inseto finalmente desmoronou, como uma marionete cujos cordéis foram cortados. A mana de Evilei estava praticamente esgotada, e seus itens consumíveis quase foram esgotados. O custo desta batalha tinha sido alto. Vencemos. Gagaran, coberta de feridas, anunciou a vitória em uma voz ofegante. Ela já estava sem itens de cura, mas pelo menos não tinha perdido tanta vitalidade quanto seus ferimentos externos indicavam. Acaba de vez com ela. Sim. Evilei aprovou a sugestão de tia. A empregada inseto estava nas últimas, mas ainda não estava morta. O fato de ainda estar fazendo barulhos de chilrear era a melhor prova disso. Agora que ela não tinha a capacidade de lutar, seria melhor tirar a vida sem hesitar. Tia deu um passo à frente, com sua lâmina na mão, mas seu corpo ficou paralisado. Evilei sabia o motivo disso sem ter que perguntar o porquê. Creio eu que já foi o bastante por hoje. Inexplicavelmente, um homem apareceu na frente da empregada inseto, a impedindo de avançar. Ele estava vestido com roupas estranhas que nunca tinham visto antes na região. Pelo que Evilei sabia, este era um tipo de roupa usada no sul, conhecido como terno. O homem usava uma máscara e elas não podiam ver seu rosto. No entanto, ele definitivamente não era humano. Isso devido à cauda situada na altura de sua cintura. Ei, Evilei, conhece ele? Idiota, Evilei queria dizer, mas não podia. Ela sentiu como se tivesse sido atingida por um raio. Ela olhou para a mão direita e viu que estava coberta de suor. Você está bem? Permita-me cuidar das coisas de agora em diante. Volte e descanse. O homem parecia não se importar com o grupo armado e pronto para a batalha. Ele falava gentilmente com a empregada inseto. Embora fosse um inimigo, esse ato parecia bastante cativante. No entanto, Evilei não pensava assim. O medo que abraçava seu corpo da cabeça aos pés se recusou a desaparecer. Os instintos de sobrevivência de Evilei responderam. Ela prendeu a respiração e sussurrou desesperadamente para Gagaran e tia ao lado dela. Fujam, idiotas, não se importem comigo. Me escutem. Essa coisa é poderosa demais. Ele é um monstro entre monstros. Não olhem para trás, apenas corram com todas as suas forças. E quanto a você? Perguntou Gagaran com o rosto tenso. Não se importe comigo. Depois que eu comprar tempo, escaparei com magia de teletransporte. E então, de alguma forma, a empregada inseto, que deveria ter ficado imóvel por causa de seus ferimentos, levantou-se tremulamente. Ela não parecia ter usado qualquer magia de cura, nem parecia ter bebido nada. Um inseto voou do nada e se agarrou às costas dela, então a empregada subiu para o céu noturno. Ela deixou apenas o som de gi enquanto voava para longe. Embora sua inimiga estivesse fugindo diante de seus olhos, Evilei não se importou. Ela não conseguia tirar os olhos do homem à sua frente. As outras duas fizeram o mesmo, cobertas de suor e sem saber como agir. Depois de ver a empregada sair, o homem encarou Evilei e as outras. Nos mais de 250 anos de sua vida, Evilei viu seres poderosos de todas as formas e tamanhos. No entanto, o homem diante delas tinha uma aura única. Não era apenas isso, a malícia nauseante que ele emanava era algo sem igual. Alguém como ele deveria estar no nível do Platinum Dragon Lord. Ele era demasiadamente poderoso para fazer disso uma comparação precisa. Peço desculpas por manter as senhoritas esperando. Então, já que não temos muito tempo, permita-se começar imediatamente. Fujam! A voz de Evilei soou mais como um lamento. As duas se viraram como se tivessem sido eletrocutadas. Não era como se não se sentissem culpadas por deixar uma amiga para trás. O melhor exemplo disso foi o fato de que elas não recuaram imediatamente quando Evilei gritou para que fugissem. O que elas sentiam era confiança, acreditavam que Evilei encontraria uma maneira de lidar com isso, ou que Evilei poderia encontrar uma maneira de escapar. No entanto, esses pensamentos foram imediatamente anulados. Para começar, acabamos de conhecer-nos, seria triste se fossem. Permitam-me impedir seu teleporte. Trava dimensional.
Seria educado dizer adeus antes de nossa despedida. Certamente seria agradável tanto do ponto de vista emocional quanto do ponto de vista da etiqueta, não concordam? Certos demônios e anjos de nível extremamente alto poderiam usar habilidades capazes de impedir o uso de teletransporte nas proximidades. Evilei havia perdido seus meios de retirada. No entanto, isso não era um problema. Ela sabia dessa possibilidade desde o começo. A última pessoa a permanecer aqui, quem compraria tempo, não conseguiria voltar com vida. Já que vamos morrer, é melhor que haja uma ordem. As jovens devem viver, já a mais velha deve morrer. Esse é o jeito mais justo de fazer isso. Depois de se despedir das presenças fugindo, a mulher que viveu mais de 250 anos se virou para encarar o inimigo diante de seus olhos, mesmo sem a menor chance de vitória. Então, faça as honras. É claro que, se não fizer nada, então darei o primeiro passo. Ao contrário de seu tom gentil, a explosão de sede de sangue comprimida era verdadeiramente aterrorizante. Evilei concentrou toda a extensão de sua força de vontade para dispersar a malícia diante dela. Eu sou Evilei. Meu epíteto ecoa pelas lendas. Não importa o quão poderoso meu inimigo seja, eu lutarei. Já que não se importa, toma essa. Maximize Magic. Shard Bookshot. Para iniciar o confronto, ela usou sua magia mais forte. Estilhaços de cristal, cada um menor do que um punho, foram atirados em ampla área. Os estilhaços de cristal com suas pontas afiadas deviam ter sido disparados contra o corpo do inimigo a curta distância para maximizar o dano. No entanto, ela não se atreveu a se aproximar do demônio. Ela já aceitara morrer, mas, mesmo assim, não se atrevia a avançar. Evilei não pôde deixar de zombar de si mesma por isso. No entanto, ela precisava lutar com cuidado já que não sabia a extensão do poder de seu inimigo. O demônio mascarado abriu os braços, como se desse boas-vindas. A chuva de estilhaços de cristal bateu nele, ou melhor, eles desapareceram antes mesmo de tocá-lo. Tão repentino foi o desaparecimento que sequer parecia que havia sido disparado. É esta a resistência mágica que apenas certas espécies possuem? O quanto essa coisa é mais forte do que eu. Quanto maior a disparidade de poder, mais facilmente as magias poderiam ser anuladas. Ignorando Evilei, que tinha feito sua jogada inútil, o homem criou um deslocamento de ar ao abrir magnanimamente os braços. Ele parecia o reger de uma orquestra invisível. Hellfire Muralha. Uma onda de calor colidiu atrás de suas costas. Evilei não pôde acreditar e rapidamente se virou para olhar. Houve um vuxo, e então parecia que a própria noite pegara fogo. Chamas negras não naturais surgiram no céu. Enquanto fugiam, Gagaran e Tia foram envolvidas pelo fogo negro. Seus membros se contorceram como marionetes e depois elas caíam no chão como se fossem pedaços de lixo. Quando o fogo desapareceu, as duas permaneceram imóveis. Evilei lutou contra o impulso de correr para o lado delas. Ela não queria acreditar, mas não tinha escolha a não ser fazê-lo. Evilei sabia que tinham sido fatalmente feridas. Com apenas um único golpe, suas amigas, com quem compartilhou sua alegria e tristeza, perderam suas vidas. Ela rangeu os dentes para não gritar. Não esperava que morressem tão facilmente, eram mais fracas do que eu esperava. E pensar que não poderiam sequer lidar com chamas tão fracas. Aceite minhas mais sinceras condolências. O homem fez uma reverência em arrependimento aparentemente sincero. Evilei não conseguiu mais conter seus sentimentos depois de testemunhar tamanha falsidade. Ele havia ignorado Evilei, aquela que realmente o atacara, mas, em vez disso, atacara suas companheiras enquanto fugiam. Por que isso? Obviamente, era porque estavam fugindo, mas havia outra razão maior que isso. Evilei entendeu completamente a disparidade em suas respectivas forças de combate, e ela sabia que não era considerada como uma ameaça. Contudo, a verdade era pior do que pensava, seu oponente sequer a via como digna de ser sua inimiga. Já que ela não fugiria, então ele mataria quem estava fugindo. Provavelmente essa foi sua linha de pensamento. Atacar enquanto protege suas vidas a refrearia.
Usá-la como referência seria um tanto injusto, mas o porquê se juntou a elas apesar do vasto abismo entre suas respectivas habilidades intriga-me. Sem elas, é mais fácil calcular uma estimativa mais precisa. Você não tem o direito de dizer isso. Uá! Este não foi um lamento de desespero, mas um grito de raiva. O grito de Evilei estava cheio de ódio quando avançou em disparada. Não, seria melhor dizer que ela voou com as asas da magia. Ela concentrou sua mana no punho, uma magia de toque que seria difícil de anular ou mesmo resistir. O demônio levantou o punho e se preparou para interceptá-la. Aspecto de demônio. Braços gigânticos do demônio. O braço do demônio inchou várias vezes seu tamanho original, ficou tão longo que se arrastou pelo chão. Esta não era uma inflação pneumática, mas um braço robusto de músculo e osso que era uma arma por direito próprio. Qualquer um se espantaria apenas olhando para aquele braço. De fato, Evilei se reteve por um momento. Mas ela havia se decidido, ela evitaria o ataque daquele braço e atacaria seu inimigo. O gigantesco braço se aproximou de Evilei. Moveu-se muito mais rápido do que imaginara, tomando conta de seu campo de visão como uma muralha. Evilei sentiu que teria dificuldade em evadir e lançou uma magia de defesa. Translocation da Mage. Sua visão ficou preta e, ao mesmo tempo, ela sentiu um enorme impacto assim que seu corpo foi arremessado selvagemente pelo ar. Sua linha de visão girou e revolveu, ela não tinha ideia de onde estava. Quando bateu no chão, o impacto foi tal que ela quicou levemente, como uma bola. Então bateu no chão novamente, desta vez deslizando até parar. Felizmente, ela estava ilesa. Evilei usou Fly para se levantar de uma forma que desafiava o senso comum. Se não tivesse usado uma magia que convertesse dano físico em custo de mana, ela provavelmente estaria à beira da morte. Penetrate Maximize Magic. Cristal Dagger. Ela criou uma adaga de cristal que era maior que o normal. Era uma magia puramente de danos físicos, algo difícil de resistir. Além disso, ela usou uma habilidade para permitir que quebrasse a resistência à magia mais facilmente. O demônio não se esquivou, mas a recebeu em seu corpo. O potencial de dano foi maximizado, mas não pareceu ter afetado o demônio. Não o machuquei mesmo aprimorando a magia com Penetrate Magic. O nível dele é bem mais alto então, essa coisa parece estar além dos deuses demônios. Será que é o rei dos deuses demônios? Monstros com título de rei no começo de seus nomes, ou Lord no final, não se tornavam automaticamente mais fortes, mas era comum que monstros que possuíssem tais títulos fossem os mais fortes de sua espécie. Isso era de conhecimento comum neste mundo. Curiosamente, os humanos eram a única espécie que coroavam seus membros mais fracos como reis. Aspecto de demônio. Garras de navalha. As unhas do demônio cresceram até ficarem com 80 centímetros de comprimento. Os instintos de Evilei disseram-na que eram afiadas o suficiente para cortar qualquer coisa. Não posso escapar. Mesmo que as outras venham, não vai adiantar nada. Eu preciso modificar o campo de batalha e tornar mais fácil para as outras encontrarem nossos corpos. Evilei arqueou o canto da boca. O pior cenário seria ter Laqueus, que possuía magia de ressurreição, encontrar esse demônio. Ela tinha que evitar isso a todo custo. Aqui vou eu. No momento em que Evilei estava prestes a desafiá-lo, algo caiu entre eles com um estrondo trovejante. Incapaz de suportar a pressão do impacto, as placas de pedra quebraram e um bolsão de poeira subiu. Diante dela estava um guerreiro, ainda genufletido pela força de sua aterrissagem. Sua armadura preta refletia a solene luz da lua, criando uma visão estranhamente bela. Sua capa carmesim tremulava como labaredas rugindo no céu noturno. Cada uma de suas mãos segurava uma extraordinária espada brilhando com a luz do julgamento. O guerreiro negro levantou-se lentamente. Ele era verdadeiramente massivo. Apenas pela altura, deveria ser tão alto quanto aquele demônio. Entretanto, assim como os demônios recuavam diante da luz sagrada, Evilei sentiu uma pitada de medo vindo daquele poderoso demônio enquanto observava o guerreiro negro. Era como se ele tivesse visto algo inacreditável. Evilei ouviu o som de engolir em seco. Veio do demônio.
Aquele demônio incrivelmente poderoso, cuja força até mesmo Evilei não podia julgar com precisão, não se atreveu a respirar altivamente diante da presença do imponente guerreiro. Ela ouviu uma voz cortando o silêncio da noite, era fria como gelo. E então, qual de vocês é meu inimigo?